Gente, olha, agora o nosso assunto é o auxílio emergencial. Por que eu estou falando isso? Prestem atenção, é que milhares de servidores públicos de Alagoas receberam o benefício indevidamente. Quem vai falar com a gente sobre essa situação é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que está comigo ao vivo nesse exato momento, doutor Gustavo Santos, que vai explicar para a gente toda essa situação. Doutor Gustavo está conosco aqui. Doutor Gustavo, primeiro são pessoas que creio eu que sejam esclarecidas, porque estão no serviço público, não é? Sabiam que não deveriam dar entrada nesse processo e ter acesso ao auxílio emergencial. E o que deve acontecer com essas pessoas? Elas vão devolver o dinheiro, doutor? Boa tarde. Boa tarde, eu queria agradecer pelo convite, Wilson. É muito importante a gente estar aqui esclarecendo a nossa atuação. Essas pessoas, a gente tem que separar os casos. Existem servidores públicos cadastrados no Cadastro Único da União e no Bolsa Família. Esses recebem automaticamente. O servidor que se enquadrar num desses casos, ele simplesmente tem de devolver. Mas os servidores que preencheram dados falsos no site do governo federal, esses, além de devolver, poderão responder a um processo penal por crime de estelionato contra a União e também improbidade administrativa e também por um processo disciplinar, porque isso, além de tudo, isso é um ato antiético. E os regimentos internos e as leis que tratam do servidor público, elas dizem que o servidor público tem que manter a conduta ética. Então, ele pode ser responsabilizado nessas três esferas. Doutor Gustavo, então, esses servidores, se forem efetivos, podem passar, inclusive, por um inquérito administrativo, ser aberto um inquérito administrativo e podem perder, inclusive, os seus cargos, é isso? Perfeitamente. Não dá para eu falar agora qual vai ser a sanção, né? Mas as sanções são suspensão, advertência, vai depender do caso concreto. Nós pedimos, inclusive, a folha do Tribunal de Contas. E se tiver algum servidor do Ministério Público de Contas comissionado recebendo essa verba, vai ser exonerado. Se for efetivo, aí vamos passar para o tribunal, para que o tribunal promova o competente processo administrativo disciplinar. Perfeito. Gustavo, qual o valor desses recebimentos indevidos dos servidores públicos? Veja, Wilson, o levantamento ainda está, não fechamos, apenas 37 municípios. Estamos há um mês, eu e a CGU, tentando buscar contato com os prefeitos, tivemos muitas dificuldades. Hoje, nós só temos 37 municípios. São mais ou menos 10 mil servidores, um prejuízo, só na primeira parcela, que foi em abril, de 6 milhões de reais. Mas a gente quer fechar todos os servidores públicos, eu falo agente público de forma geral, agente político, servidor, comissionado, o que for, contratado temporariamente, a gente quer fechar esse cruzamento, porque esse programa do governo federal é excelente para a população que deixou de trabalhar e o servidor público não pode, a lei veda, a lei diz, quem for agente público não pode receber de jeito nenhum. Agora, doutor Gustavo, o senhor citou, por exemplo, alguns casos específicos de alguns servidores que já estão, inclusive, no cadastro único. Esses servidores, então, se esse dinheiro foi depositado erroneamente ou foi um dinheiro depositado porque esse servidor tem direito? Não, veja, não foi nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o governo federal, a fim de não promover aglomerações, ele já autorizou o pagamento do auxílio emergencial para todas as pessoas cadastradas no Cadastro Único e também no Bolsa Família, entendeu? Sim. Então, foi por esse motivo. Mas o servidor que ganha Bolsa Família, que é possível um servidor que ganha salário mínimo na Prefeitura do Interior ganhar Bolsa Família, não tem problema nenhum. Mas esse servidor vai ter que devolver. Mas aí ele não cometeu crime, entendeu? Ele não inseriu dados falsos. A situação dele é melhor em relação àquele que inseriu dados falsos no sistema do governo federal. Entendi. O senhor tem uma estimativa, procurador, de quantos servidores utilizaram dados falsos para poder ter acesso, inclusive, a esse auxílio? Não, essa informação eu não tenho no momento. Mas nós vamos oficiar as prefeituras, porque a obrigação primeira da CGU e do Ministério Público de Contas é que o servidor devolva. E a gente vai instar os prefeitos
mandar uma lista, essa lista é confidencial, né? Porque contém nome de pessoas, para o prefeito chamar o servidor e recomendar que o servidor recolha à União aquele valor devido e que faça os procedimentos disciplinares. Posteriormente, aqueles que foram verificados condutas que podem serem tipificadas como crime serão enviados para os órgãos de persecução. No caso aí, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Tá, doutor Gustavo, vamos fazer aqui alguns exemplificando. Por exemplo, um servidor que tenha, como o senhor citou, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que de repente tem ali o Bolsa Família para complementar a renda, enfim, escolar e tudo mais. E aí ele recebeu esse valor. Ele não sabendo que esse valor seria recebido, enfim, ele acabou utilizando esse dinheiro. Ele não entendeu como devolveria, gastou esse dinheiro. Serão casos específicos que serão, inclusive, analisados, procurador? Nesse caso desse servidor que você citou, basta ele acessar no Google, tem devolução do auxílio emergencial. Vai ser gerada uma GRU, Guia de Recolhimento da União, e o servidor paga e pronto. O problema dele acabou. Mas como são muitos servidores, tem municípios que são mais de 1.000. A gente só tem 37 municípios, 10 mil pessoas. Aí você fez uma pergunta anteriormente. Se 37 municípios, não está Maceió nem Arapiraca, salvo engano. Isso. São os maiores, nem o estado de Alagoas. Mas eu vou estimar que vamos ter mais de 20 mil servidores em situação ilegal ao concluir todo o processo. Então, esse servidor e do Bolsa Família, se eles quisessem antecipar, ele vai e emite uma guia e recolhe e não vai ter problema nenhum para ele. Então, o senhor está dando então, essa oportunidade de não perceber que seja má fé, que seja, inclusive, um momento de descuido, digamos assim, para que eles possam, então, emitir essa guia de recolhimento para pagamento, né, para a União, e devolva o valor que foi recebido. A partir disso, então, ele não terá sanções, é isso? Não, esse do Cadastro Único Bolsa Família não tem como ter sanção. Ele não inseriu nenhum dado. A sanção dele é devolver, né? Praticamente não é uma sanção, é só devolver e ele fica de acordo com a lei, né? Os outros casos, procurador, por exemplo, quem está te ouvindo agora, de repente aproveitou lá, já vai fazer uma guia de recolhimento e vai devolver esse valor. E aí? Se for nesse caso do Bolsa Família e do Cadastro Único, o servidor pode estar tranquilo. Se for no caso de inserção de dados falsos, que aí não compete mais aí ao Ministério Público de Contas e a CGU, também não compete ao Ministério Público de Contas e a CGU fazer juízo se o gestor... A gente não está fiscalizando os prefeitos, a gente está fiscalizando as folhas. Cabe ao servidor, mesmo que ele tenha inserido falso, devolver logo. Porque ele vai ter que devolver de uma forma ou outra, mas o caso dele, ele vai ser encaminhado aos órgãos competentes, que no caso serão a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Não tem como a gente nós temos obrigação legal de informar esses dados sob pena de prevaricar. Perfeito. Doutor Gustavo Santos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela postura, e a gente fica aguardando, então, e fica aqui o exemplo, né, para que essas pessoas que tenham condições, que tenham a sua estabilidade, inclusive até do emprego, colocando em risco a sua estabilidade do emprego, né, de perder aí o serviço público, né, esse emprego aí tão esperado por tantas pessoas, e tirar a oportunidade daqueles que precisam, nesse momento difícil, do auxílio emergencial. Muito obrigado pela oportunidade, e sempre que quiserem ouvir o Ministério Público de Contas e a CGU, podem nos convidar que nós iremos com todo prazer. É um prazer todo nosso. Muito obrigado pela participação e pela disponibilidade. Procurador, uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela participação.